Vamos lá, dando continuidade aí às nossas aulas, a gente falou na aula passada sobre reino plant, mas foi uma introdução. Então agora a gente vai falar deste primeiro grupo aqui das briófitas, tá? Então a gente vai continuar falando sobre plantas. E eu queria deixar um recado para vocês, tá? Esse recado é porque normalmente a gente fala muito dos nomes, né? A gente fala muito de nome em biologia. E os nomes, eles não são mais relevantes do que a importância, ter uma visão geral dos grupos, tanto dos seres vivos quanto das plantas, e ter uma visão geral da reprodução vegetal. Então é extremamente importante da gente ter isso daqui como informação relevante para a nossa vida, e não os nomes. A gente usa os nomes para chamar, para se referenciar a determinadas estruturas, mas o que vocês têm que ter para a vida é a importância dessas plantas no nosso dia a dia, né? Então, vamos falar de briófitas, tá? As briófitas, elas são plantas que recebem esse nome por conta deste filo, que é o mais diverso, que é o mais comum, que a maior parte das questões de vestibular também vão versar sobre eles. Só que briófitas é um grupo que engloba plantas avasculares, que tem esses três filos, tá? O filo das hepáticas, o filo dos antóceros e o filo das briófitas, tá? Então a gente vai falar com calma depois desses dois aqui, mas o que a gente vai detalhar é esse. Eles são avasculares. Plantas avasculares são plantas que não têm vasos condutores e por isso que elas são bem pequenas, tá? Então, qual é a importância desse grupo? A importância tem uma importância econômica e, obviamente, tem uma importância biológica, ecológica. Do ponto de vista econômico, o gênero Sphagnum é o mais comum que a gente pode encontrar. Eles formam turfeiras, não são turfas, que podem ocupar até 1% da superfície dos continentes, que é bastante, né? Se eu pensar que todo vai ter um espaço destinado a esse gênero aqui. A gente pode usar esse gênero para produção de energia. Não é a produção mais inteligente de energia, pegar isso daqui e queimar. No entanto, é possível fazer isso. É possível usar para jardinagem. Se você tem uma orquídea em casa, muito provavelmente ela tem em cima ou ali no substrato esse esfagno, né, seco, desidratado, mas ele é importante para manter a umidade ali. Você coloca um tapetinho aí de esfagno e ele mantém a umidade embaixo. Ou então usado para substrato de cultivo de hortaliças, né? Se você for no Ceasa ou mesmo no supermercado e ver o substrato para produção de alface e hortaliças em geral, vai ter esse esfagno, turfa de esfagno, tá? Então tem essa importância econômica. Também tem uma importância econômica quanto a produtos, né, substâncias biologicamente ativas, então produção de remédios utilizando briófitas, mais utilizada lá no Oriente, mas aqui também a gente tem algumas propriedades. Controle de erosão, então solos com briófitas vão ter menor erosão, além de ser utilizado como bioindicadores, indicadores de poluentes, beleza? Do ponto de vista de organização corporal, né, como que essas plantas são organizadas? Esse filo briófita, né, que é o mais comum, ele vai ter uma parte que a gente chama de gametófito e outra parte que a gente chama de esporófito, como aquela alternância de gerações que a gente falou na aula passada. Então, o gametófito é a fase duradoura e é o que a gente consegue enxergar, é aquele tapetinho de musgo em cima das árvores, em cima de uma pedra, tá? Então, é esse gametófito. O gametófito ele é bem pequeno, pode até 5 centímetros no máximo, tem alguns relatos de coisa maior, mas eles são bem baixinhos, tá? Por conta de serem avasculares. E por serem pequenos, eles têm quase uma raiz, quase um caule, quase uma folha. Então a gente chama de rizoide, cauloide, filóide, tá? Porque são estruturas parecidas com folhas, parecidas com caules, parecidas com raízes e se fixam nos solos ou nos troncos. E em cima aqui, a gente tem uma parte da vida e que dura pouco tempo o esporófito. O esporófito ele é 2N e ele tem essa estrutura aqui mais esguia, certo?
Do ponto ainda de vista das células, né, elas são um pouco diferenciadas, e o que a gente pode destacar é que tem uma epiderme, né, que pode ter uma camada, uma película protetora. Tá? Então as células aqui, ó, não tem muita diferenciação entre elas, então você tem um tecido, né, tem tecido, né, mas é diferente dos tecidos vegetais de angiospermas. E vai ter essa película aí para evitar a desidratação. Essa parece um corpinho aí, parece um talo, então elas também podem ser denominadas de talófitas, beleza? Por que elas são pequenas, né? Por que a gente encontra plantas tão baixinhas, tão delicadas? Justamente por serem avasculares, não tem vasos condutores. Se não vai ter um vaso condutor que leva a água do solo até a parte superior, então a água tem que ser passada célula a célula, né? Por osmose. E isso acaba levando muito tempo e dificulta o crescimento de uma planta de uma estatura maior, né? Então você tem que ser pequenininha porque você está perto, tem que estar perto da água, porque demora muito tempo para a água chegar até a parte superior, certo? Então eles têm que viver em ambientes sombreados e úmidos para manter essa umidade, porque elas são extremamente dependentes da água, tanto para crescimento quanto para reprodução, que a gente também vai ver. Então a gente encontra essas plantas em regiões terrestres úmidas e algumas poucas em água doce. Outras características das briófitas. Quanto à reprodução, a gente vai ver o ciclo, a gente vai detalhar esse ciclo aqui de reprodução sexuada, mas vai comentar uma reprodução assexuada, sem troca de gametas. Quando você corta um pedaço dessas hepáticas, por exemplo, dessa marcante aqui, você corta um pedacinho e pode dar origem a uma outra planta, né? Corta um pedaço de briófita, pode dar origem a uma outra planta, ela vai se propagando. E por propágulos também, que a gente vai ver com mais detalhes aqui. Tá? É bem interessante. Quanto à reprodução deste grupo, né, dos músculos, as briófitas propriamente ditas, a gente vai detalhar. Perceba nessa foto que primeiro que tem uma aproximação muito grande, né? Essas plantas são bem pequenininhas. Está aqui o gametófito e essas estruturas aqui mais amarronzadas são os esporófitos. Perceba que tem um monte de gotícula d'água. Essas gotículas, elas são extremamente importantes para a reprodução. A reprodução depende da água. Muito importante você guardar isso. Por que ela depende da água? Vamos entender. Então vamos começar o ciclo reprodutivo. Esta foto aqui, esse esquema, ele é bem comum nos livros, tá? E normalmente quando se fala de reprodução de briófita é um ciclo muito parecido com esse que é desenhado. Então vamos começar aqui pelo esporófito. O esporófito é aquela planta que produz esporos. Produz esporos por meiose. Esses esporos, então, serão produzidos nesta região e serão eliminados. Então, quando estiver maduro, eles são eliminados, saem daqui e caem no solo. Ao cair no solo, estes esporos, eles germinam e dão origem a um gametófito masculino e alguns esporos dão origem ao gametófito feminino. Por que a gente sabe que um é feminino e o outro é masculino? Pelo tipo de gameta que eles fazem. Masculino é o indivíduo que faz gametas pequenos e móveis, por isso que a gente chama de masculino, tá? De macho. Então, o gametófito macho, o gametófito masculino, ele vai produzir gametas pequenos que nadam, tá? Eles nadam, então por isso que eles precisam de água aqui, certo? Então, vou escrever aqui, ó, precisam de água. Esta água, para que serve esta água? Para eles chegarem desta planta até a planta feminina. Isso aqui é muito pequeno, né? Veja, se ele tem 5 centímetros aqui, vai ter um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, então vai ter um monte de gotículas d'água. Então aí os gametas masculinos vão nadando até o gameta feminino. Gametas masculinos recebem o nome de anterozoide. Zoide faz lembrar espermatozoide. Antero é de masculino, tá? Então é um gameta masculino. Este gameta masculino nada e chega na parte feminina. Ele é atraído quimicamente, tá? Então ele vem aqui, chega aqui, tá lá o gameta feminino. O gameta feminino é a oosfera. A oosfera é grande e fica parada no lugar. Isso é característica de gameta feminino. Grande, por ter muito nutriente, e ficar num lugar fixo.
Então, o anterozoide chega e vai fecundar a oosfera. A oosfera vai se dividir e vai formar um embrião. Lembra lá que todas essas são embriófitas? Então, este embrião vai se dividindo e se desenvolvendo e vai formar uma estrutura, né, que a gente chama de esporófito, certo? Que está aqui. Beleza? Então, o esporófito, ele vai estar sempre sobre o gametófito feminino, porque ele veio da germinação aí, da fecundação de oosfera com anterozoide, certo? Então, esse detalhamento está aqui, ó. A reprodução sexuada, então o gametófito masculino vai produzir gameta masculino, certo? Esse gameta masculino a gente chama de anterozoide. Está contido aqui, nesta estrutura que chama anterídeo, tá? Então, ele está aqui e ele tem um flagelo. Se ele tem um flagelo é porque ele depende da água para nadar. Então, a reprodução depende da água para acontecer, certo? Então, isso daqui é extremamente importante. O anterozoide vai nadar até, então o anterozoide vai nadar até a oosfera, que está aqui, e essa oosfera vai se dividir e vai formar, então, o embrião. Então, o gametófito feminino contém o gameta feminino, que a gente chama de oosfera. Beleza? A junção vai formar um zigoto. Este zigoto vai dar origem ao embrião. E o embrião desenvolvido aqui vai dar origem àquele esporófito que a gente viu nesta fase aqui. Certo? Então, fechando o ciclo. O que é mais importante você guardar aqui? Desses dois nominhos, gametófito e esporófito. Tá? Gametófito produz gameta, esporófito produz esporos. Certo? Os gametas produzidos no gametófito precisam da água para se encontrar, para produzir o esporófito e fechar o ciclo, tá bom? E os outros dois filos? O filo Anteserofita, ou dos antóceros aqui, eles são pequenininhos também, tem essa parte laminar aqui, que é a parte, o gametófito, e recebem esse nome de Anteserofita, ou antóceros, porque eles têm esse daqui que parece um chifre, e anto vem de chifre, certo? Se eu não me engano, do grego. Então, existe o esporófito, que são esses chifrinhos, e o gametófito aqui embaixo. O outro grupo, as hepáticas, também produzem esporófitos e gametófitos. O gametófito é essa parte aqui de baixo, mais laminar, tá? E que produz essas estruturas aqui, tanto femininas quanto masculinas. Tá? Então, vai ter a anterozoide sendo produzido aqui, a oosfera sendo produzida aqui, e existe a união aqui, formando também o esporófito, que são umas bolsinhas que ficam aqui embaixo. Tá? Uma outra, então também tem aquele ciclo, a gente não vai entrar em detalhe porque não é necessário. Tá? Um outro detalhe aqui das hepáticas é que essa reprodução assexuada, como eu falei no começo da aula, existe por fragmentação, então você pode pegar, né, para muitas briófitas, pegar um pedaço disso aqui, pegar isso daqui, colocar em um outro vaso e ele vai dar origem a uma planta, certo? E também tem uma outra estratégia que é este conceptáculo, tá vendo? Parece que, ó, parece uma verruguinha. Não é uma verruga, é essa estrutura que se cair uma gotícula d'água aqui, isso daqui vai sair um monte de propágulos e esses propágulos dão origem a novas plantas, tá? Então, uma especialização aí da Marcantia, que é uma hepática bem famosa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.